Hoje vamos falar especificamente sobre coronavírus. O que eu tenho que comer? Existe algum alimento que eu possa me proteger dessa pandemia mundial? É lógico que a gente sabe que se você estiver bem nutrido, o sistema imunológico melhora, e com um sistema imunológico bom, as chances de eu ficar doente são bem menores. Então a gente vai procurar fazer para vocês o que eu devo comer em época de coronavírus. Esse é o tema de hoje. Hoje é dia 20 de março, né? Nós estamos passando no início desse combate, dessa batalha. Eu recebi inúmeros pedidos para a gente estar falando sobre isso. Será que é legal receber uma suplementação de vitamina? Né? É legal fazer vitamina no soro? É melhor tomar uma suplementação via oral? Ou basta alimentação para eu estar preparado, eu e minha família, para estar recebendo ou estar preparado para essa nova batalha que é o coronavírus? Então vamos lá. Muita gente entra perguntando, Dr. Sandro, o que eu tenho que comer? Eu quero saber especificamente o alimento que eu tenho que fazer parte do meu dia a dia. Então, a primeira pergunta que eu falo que está errada. O mais importante não é o que você precisa comer nessa época, mas sim o que você precisa parar de comer. São aqueles alimentos que fazem mal. Não adianta você usar o ômega 3, 6, 9 se você continua comendo errado. É como se você estivesse comendo uma pizza de calabresa com borda recheada, cheio de processados químicos, e tomasse o chá verde depois. O que vai ficar leve? Nem sua consciência vai ficar leve. Então, assim, as pessoas falam, é melhor jantar ou lanchar? Lógico que é melhor você jantar, voltar aos hábitos antigos, evitar comer fora de casa. Em época de coronavírus, não é para você ir em restaurante, pizzaria. Em época de coronavírus, não é para você ficar indo em fast food. Então vamos voltar a comer em casa, voltar a cozinhar em casa, né? Fazer uma alimentação mais saudável possível. Combater o erro alimentar grave significa comer tudo aquilo que a gente não precisa ir no nutrólogo, no médico, para saber que faz mal. Eu preciso ouvir de um profissional de saúde? Será que a gente precisa ouvir que refrigerante, biscoito, bolacha, sorvete, milkshake, aqueles salgadinhos, os cheetos, os esquisitos, os traquinitos, isso faz bem? É claro que não. Então, de uma maneira geral, quanto mais natural o seu alimento, melhor. O que é um alimento natural? É aquilo que vem da natureza. Exemplo, feijão, arroz, milho, a gente planta e colhe. Se é plantado e é colhido, tem uma grande chance de fazer bem. Se você vem da natureza, banha do porco, o ovo, os animais, vem da natureza. Isso é alimento. O que você não pode confundir é com processado químico. Bolacha, biscoito, lasanhas, esses alimentos industrializados não vão te ajudar em nada. Mas existem aqueles alimentos que são tops de linha, que não tem processado químico, que não é fast food, aqueles que fazem bem, e tem aqueles que fazem muito bem. Exemplo, frutas. Então a gente quer ter uma alimentação bacana, você tem que se alimentar diariamente, no mínimo 5 porções de frutas ou verduras por dia. De preferência nessa época, as frutas cítricas, ricas em vitamina C. Por exemplo, o limão, o kiwi, a acerola, a laranja, são alimentos altamente ricos em vitamina C, que vai te ajudar no seu dia a dia. O problema é que a fruta não dura um mês dentro da geladeira. Então, pelo menos uma vez por semana, você tem que ir lá e estar comprando essas frutas que eu falei para vocês. Ok? Se for comer carboidrato integral é melhor que o carboidrato branco, porque ele passa por um processo químico menor. As folhas, de uma maneira geral. Existem 2 alimentos que a gente considera as verduras, que são extremamente ricos em uma série de componentes que vão te ajudar no combate ao coronavírus. Por exemplo, o brócolis. O brócolis é um alimento rico em vitamina C, em vitamina E. O brócolis, além de ser rico em uma série de vitaminas, ele é um poderoso antiviral e antibacteriano. Então, o brócolis tem que fazer parte do seu alimento no seu dia a dia, além de ser 0 caloria, né? Só que ele tem uma série de fatores antinutricionais. E quando você faz o brócolis, é melhor você fazer ele pré-aquecido.
né? Coloque ele ali no vapor, ele vai eliminar esses agentes antinutricionais e vai fazer um bem muito melhor para você. É como se fosse o nosso tomate. O tomate é um fruto extremamente rico em licopeno. Então, todos os dias, a sua salada tem que ser um brócolis com tomate. E assim como o brócolis, as propriedades do tomate, ele libera esses micélios de uma substância chamada licopeno. Você pode até colocar lá na internet, licopeno, você vai ver que é um poderoso antioxidante, né? Ele é tem uma ação poderosa contra o envelhecimento, então ele tem que ser pré-aquecido. Não adianta você comer o tomate cru, é mais interessante você pré-aquecer. Então a salada de tomate ou brócolis tem que fazer parte do seu dia a dia. As frutas cítricas, então tenta sempre substituir o suco pela fruta. Eu não gostaria aqui que ninguém tomasse o suco de laranja. É mais interessante você comer a laranja com bagaço e tudo. Quando eu espremo a fruta, eu estou tirando a parte mais calórica da fruta. Quando eu espremo a fruta para fazer o suco de laranja, por exemplo, a parte mais nobre da fruta, que é a laranja, eu estou jogando fora, que é o bagaço, onde estão as fibras, as principais vitaminas. Se você for fazer, por exemplo, um suco, uma limonada, não é interessante você fazer o suco espremendo o limão. É interessante você fazer o que a gente chama de limonada suíça. Bater o limão com casca e tudo. Porque na casca tem uma série de substâncias que vão te fazer bem. Então, suco de limão, a laranja e não o suco de laranja, a acerola e não o suco de acerola, comer o kiwi, né, inteirinho, com casca e tudo. Então são frutas que têm que fazer parte do nosso dia a dia nessa época, nessa epidemia, nessa pandemia que a gente está vivendo. Eu vou bater na tecla da fruta. Em relação às proteínas, lembrar que para eu produzir anticorpos que vai combater um processo infeccioso ou inflamatório, seja viral, bacteriano, fúngico ou por protozoário, para o meu sistema imunológico estar bacana, eu preciso ter proteína. E a melhor fonte de proteína que existe para o ser humano é a albumina. Lembrar que a clara do ovo, quase que 100% dela é albumina. O seu café da manhã tem que ter um ovo mexido, um ovo quente, um ovo cozido, um ovo frito, um omelete, aí é com você. Mas 2 a 3 ovos por dia, seja no café da manhã, seja no jantar, a sua janta, por exemplo, a gente podia ter todos os dias um omelete. Para não se tornar enjoativo, 3 dias na semana no mínimo, um omelete à noite, segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e sábado você pode fazer uma variação, um filé de carne, um filé de frango, um filé de peixe, o peixe é rico em ômega 3, 6 e 9. Tem um monte de estudos dizendo que se você comer peixe no mínimo 3 vezes na semana, você vai estar sendo protegido de uma série de doenças. Então vale a pena a gente trocar a nossa carne de gado, que faz parte da nossa cultura diária, ou a carne de frango por carne de peixe. Nesse momento de coronavírus, que coincidentemente está sendo também o momento da quaresma. Então a gente em quarentena, a gente dentro das nossas casas, vamos dar oportunidade para mudar a fonte da nossa proteína. Dar prioridade para o peixe e para os ovos. Muita gente pergunta, doutor Sandro, eu tenho que adoçar com adoçante? É melhor eu adoçar com açúcar comum, o açúcar refinado, o açúcar demerário ou o açúcar mascavo? Nessa época de coronavírus, existe a substância mais poderosa que existe na natureza, que os nossos bisavós, avós, os nossos pais usavam e a gente deixou de usar. É o melhor adoçante que existe. Como que é o nome dele? O mel de abelha silvestre. O mel de abelha tem um monte de propriedades, não existe na natureza algo tão potente. Então, se você for adoçar o seu café da manhã, se você for adoçar uma fruta, uma vitamina, não use o açúcar nesse momento. É muito mais interessante você estar usando o mel de abelha no seu dia a dia. Tomara que esses 40 dias que a gente vai passar agora seja o suficiente para você criar essa mudança de hábito na tua vida. O mel de abelha é barato, é bom, é um custo-benefício altíssimo, porque é um valor irrisório para uma medicação que praticamente não tem contraindicação, a não ser os diabéticos, tem que ter cuidado na quantidade de mel. Mas uma colher de sopa de mel no café da manhã, podendo adoçar as frutas,
no seu dia a dia, isso vai fazer bem para você, para os seus filhos, para a sua família, para os seus avós. Lembrar que os velhinhos hoje são um grupo de risco. Então eu acho que a gente usando as frutas e não o suco no seu dia a dia, você usar o mel de abelha substituindo a proteína do peixe, a proteína do ovo, mudando esse hábito, você vai estar trazendo grandes benefícios e vai estar ajudando o seu sistema imunológico nessa época difícil que a gente está vivendo. Lembrar que não adianta nada eu conseguir ingerir no meu dia a dia o melhor alimento do mundo se ele não fizer parte de uma alimentação equilibrada. Não adianta você usar o mel de abelha e estar comendo uma lasanha 4 queijos. Não adianta você usar o mel de abelha e se empantufar de biscoito e bolacha, de cheetos, de esquisitos, de traquinitos, essas coisas que a gente sabe que não faz bem. Não adianta você ir lá comer a laranja e tomar uma Coca-Cola depois, um refrigerante. Evita esses alimentos que você já sabe que faz mal. Lembrar que a atividade física faz bem, é lógico que as academias estão fechadas, evitar aglomeração, né? Isso vai ativar o sistema imunológico também. Não é legal a gente ficar simplesmente parado durante todos esses dias. Nenhuma desses alimentos que eu estou falando para vocês, dessa alimentação que eu passei, vai estar substituindo o uso da máscara e você está lavando as mãos. Ah, doutor, eu não tenho a máscara N95, não precisa. Uma máscara feita de pano já é uma barreira. Conseguir comprar o álcool gel, água e sabão, já é mais que o suficiente para você estar matando o corpo, a alma e o espírito da bactéria, do fungo, do protozoário. Não interessa qual for o agente patógeno, o agente patológico. Nesse momento é o coronavírus. Nesse momento, nada vai substituir você fazer o isolamento. Não pensando em você, mas a gente pensando como nação, a gente pensando que a gente vive dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país, dentro de uma nação. É o momento da gente deixar de dar as mãos, né? Não é para dar a mão agora, mas ter um pensamento único. Eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu não sou centro, eu sou Brasil. E eu quero passar por isso. Eu tenho certeza que daqui 3, 4 meses a gente vai estar falando com alívio que a gente viveu um momento histórico e a gente conseguiu superar esse momento. Então essas são as dicas, essa é a colaboração que eu quero deixar para vocês como médico, como nutrólogo, né, como especialista no assunto, para a gente poder dar a nossa parte para a comunidade. Meu nome é Sandro, sou médico nutrólogo e estou deixando com muito carinho essas informações para vocês aqui. Um abraço e nos falamos novamente numa outra oportunidade.